Olá, queridos! Estamos aqui para mais um momento de reflexão. Quero agradecer a Deus pelos 192 inscritos no nosso canal. Eu sei que estamos bem no início, mas é uma grande vitória. Cada um de vocês que se inscreve é um grande presente de Deus para mim e também resposta das nossas orações, para que possamos alcançar mais pessoas para o Senhor, porque o YouTube trabalha assim, né? Quanto mais visualizações, mais inscritos, mais esse vídeo até aparece como sugerido para outras pessoas. E nós continuamos recebendo muitos testemunhos acerca da palavra, acerca do que o Senhor tem falado, acerca do que o Senhor tem nos mostrado. E isso é algo maravilhoso, né? Não tem preço. Então já começo pedindo a você, se você está assistindo pelo Face, que você clique lá no nosso link do YouTube e se inscreva no canal. Se você já está no YouTube, lembre de clicar no inscrever-se e também ativar o sininho para você receber as notificações. Tá bom? Então, desde já eu quero agradecer a todos por esse enorme carinho, por esse amor, por cada palavra de incentivo que eu recebo todos os dias de vocês, tá? Um beijo muito grande, muitas bênçãos sobre a tua vida, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que o Senhor falou muito comigo esse final de semana, que é um assunto bastante conhecido, mas o Senhor foi falando na palavra comigo, tivemos um domingo de bastante meditação na palavra, de estudo acerca da palavra, e o Espírito Santo nos revela, né, aquilo que Ele quer nos mostrar. Então eu gostaria que você, que pode acompanhar comigo, que você abra lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Esse texto é muito conhecido porque fala de Elias. O profeta Elias foi um dos grandes profetas, ou um dos maiores profetas do Antigo Testamento, né? E a Bíblia diz assim, em 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Você sabe que Acabe, né, era filho de Onre. Acabe reinou 22 anos sobre Israel. E a Bíblia diz que Acabe, ele começou já a fazer o que era mal diante do Senhor. E a Bíblia diz que ele fez pior do que todos os reis que antecederam a ele no reinado de Israel. Então você vê como a coisa era séria, né? Acabe, ele conseguiu fazer pior do que os outros reis, que já tinham sido muitos, ou a maioria deles foi, a grande parte, né? Cometeram muitas coisas que a Bíblia diz que provocavam o Senhor a ira, irritavam ao Senhor. É assim que a Bíblia diz. E um dos grandes erros de Acabe, e talvez o maior deles, foi ter se casado com Jezabel, que era filha de Etibaal, que era rei dos Sidônios. Então, ele fez uma aliança, ele se casou com Jezabel, e com isso ele serviu a Baal, adorou a Baal, fez postes ídolos, tudo isso a Bíblia diz que foi para irritar ao Senhor. E Jezabel não suportava os profetas de Israel, né? Então Jezabel, ela começou a se levantar contra os profetas de Israel. Eu entendo cada vez mais, irmãos, que Jezabel é um espírito de intimidação. Depois, quando a Bíblia fala lá em Apocalipse, quando Jesus, nas cartas às igrejas, ele fala que toleras o espírito de Jezabel. Sei que toleras o espírito de Jezabel. É o espírito de intimidação, um espírito que vem para intimidar, para colocar profeta na caverna, para colocar profeta no poço, para colocar profeta diante da morte. E esse espírito, ele precisa ser retirado do nosso meio. Mas vamos continuar o texto que diz assim. Versículo 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Por quê? Porque Acabe, casado com esta mulher que era terrível, ele recebe uma palavra do profeta Elias dizendo que não cairia chuva nem orvalho durante os anos que ele estaria profetizando, segundo a palavra de Elias. Foram 3 anos e meio sem chuva, né? E aí, o versículo 4. Versículo 4 me chamou muita atenção. Por quê? Porque Elias, ele estava diante de um cenário de medo, de pavor, um cenário onde era exigido naquele momento coragem,
onde era exigido naquele momento muita fé, muita oração, muita intimidade com Deus, porque ele estava diante de um rei que fez pior do que todos os outros reis. Ele estava diante de um rei que tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Estava diante de um rei que serviu a Baal, que levantou um altar a Baal. E a Bíblia fala que ele fez um poste ídolo, no versículo 33 do capítulo 16, para irritar ao Senhor. Então, olha só diante do homem que ele estava. E aí a Bíblia continua dizendo que tudo isso que ele fez, ele conseguiu ser pior do que todos os reis de Israel que vieram antes de Acabe. Então Elias vai lá diante deste homem e fala para ele, olha, diante da minha palavra, os próximos anos que virão, nem chuva, nem orvalho. Você sabe que o orvalho é aquele sereno da madrugada, né? É o orvalho que faz a terra continuar úmida, as plantas, né? As flores, tudo aquilo que necessita de água, tudo aquilo que é verde, né? Quando fica muito tempo sem chuva, o orvalho continua. Então isso mantém as plantas vivas, isso mantém, né, a sobrevida de todos os tipos e espécies vegetais que existem. Então, nem orvalho ia cair. Olha só. Conforme ele liberou essa palavra, Deus falou para ele, agora você vai embora. Porque nós precisamos entender que existem momentos que precisamos fugir da aparência do mal, literalmente. Fugir do inimigo. Então, Deus manda o recado para Acabe, mas Deus fala com Elias, agora você retira-te, vai para o lado oriental, se esconde junto à torrente. O que é uma torrente? É uma correnteza de muita água. Então Deus fala para Elias, se esconde junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Versículo 4 é um versículo profético para a tua vida, como foi para a minha vida. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. O versículo 4, ele é muito propício para o momento que estamos vivendo. Estamos vivendo ainda um momento de pandemia, ainda um momento de muitas incertezas, ainda um momento onde nós não sabemos como ficarão as coisas. Mas existe uma palavra de Deus liberada sobre a minha vida e sobre a tua vida. A palavra que o Senhor falou exatamente comigo se encontra no versículo 4, para que eu transmitisse a vocês, que diz, beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Ou seja, Deus mandou para ele um lugar onde a água ela era contínua e não era pouca água, não, era muita água. Eu quero dizer para você que em tempos de crise, Deus vai te enviar, Deus vai te colocar, Deus vai te plantar, Deus vai te mostrar um caminho de muitas águas. Em dias de seca, o Senhor vai te colocar junto a uma torrente de águas, porque o que Deus tem para nós, irmãos, sempre é algo abundante. É mais do que pedimos ou sonhamos, é muito mais. A quantas coisas você sobreviveu e Deus te deu muito mais do que você imaginou, muito mais do que você pensou. Então Deus fala para Elias no meio da crise, no meio da fuga que ele estava fugindo do rei Acabe, no meio da fuga de um inimigo, ele fala, vai para junto da torrente de Querite, porque eu vou te colocar no lugar onde você vai beber de uma correnteza de muitas águas. Versículo 6, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Você sabe que os corvos, eles são animais parecidos com o urubu. São animais que comem qualquer tipo de coisa, desde alimentos saudáveis até alimentos mortos, restos mortais. Deus, então, preste atenção no que o Senhor está falando contigo aqui, muda a natureza dos corvos. Não foi um corvo só não, foram os corvos. Muda a natureza dos corvos para que eles não comam nem do pão e nem da carne que eles estavam levando para Elias. Eu quero dizer para você que se for necessário, Deus muda a natureza de alguém para te abençoar. Deus muda a natureza daquela pessoa que é mão fechada, daquela pessoa que geralmente não é generosa. Deus muda a natureza daquela pessoa que é difícil de lidar, que eu falei aqui da última vez sobre a regeneração, que é a nova natureza. Deus muda a natureza
de um filho que possa estar perdido. Deus muda a natureza de quem você estiver imaginando aí agora. Qualquer situação onde você vê que a natureza da pessoa seja difícil, o Senhor pode mudar hoje. Veja bem, Deus criou os animais assim como criou o homem. Ou seja, toda a criação está sujeita à ordem do Senhor. Lembra de Daniel? Quando Daniel foi enviado à cova dos leões, a Bíblia diz que o Senhor fechou a boca do leão. Deus mudou a natureza do leão para que ele não comesse Daniel, para que ele não matasse Daniel. Mas foi só Daniel ser retirado daquela cova que os homens que foram ali lançados, né, aquela família que foi toda lançada ali naquela cova, eles foram devorados na hora. Ou seja, Deus muda a natureza de um animal ou de alguém por tua causa. Por tua causa, por causa de uma pessoa que acredita em Deus, por causa de alguém que é obediente, por causa de alguém que teme ao Senhor, por causa de alguém que ora. Deus mudou a natureza do leão. Deus fechou a boca do leão. O leão que é carnívoro, o leão que é um animal feroz, agressivo, não, para Daniel não era. Sabe quando você fala assim, engraçado, todo mundo fala que esse clã é difícil, que fulano é difícil. Comigo não é, porque Deus muda a natureza para te abençoar. Falaram que o teu marido é difícil, uma pessoa difícil, Deus vai mudar a natureza dele hoje. Falaram que o teu filho é impossível, que a tua filha está impossível, cancela essas palavras, cancela. Porque eu quero dizer hoje que assim como Deus mudou a natureza dos corvos, Deus vai mudar a natureza de quem for preciso, seja de quem for, de animal, de pessoas, só para te abençoar. Deus mudou a natureza dos corvos e agora aquele animal que come qualquer tipo de coisa, tanto viva quanto morta, tanto em bom estado como em decomposição, os corvos agora têm a sua natureza mudada para que eles possam abençoar Elias, para que eles possam levar até Elias o alimento necessário. Você imagina um corvo cheio de fome, levar pão e carne de manhã e à tarde, para suprir as necessidades físicas e alimentares de Elias. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus muda a circunstância através da oração. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e saber para onde Ele está nos enviando, aonde Ele está nos mandando ir. Às vezes você olha para um lugar e diz, eu vou para Querite. O que eu vou fazer em Querite? Como é que em Querite eu vou conseguir alguma coisa? Mas é Deus falando comigo e com você. É lá que eu vou te sustentar. É lá que eu vou te abençoar. É lá que vai ter torrente de água para você. E quando secar a torrente, tem uma viúva de Sarepta te esperando. Oh, glória a Deus. É lá que eu mudei a natureza dos corvos. É lá que já está preparado o teu milagre. Para onde o Senhor te mandar, vá. Porque é lá que tem corvos com a natureza mudada te esperando. Amém? E aí o versículo 7, ele diz assim... Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então Elias ficou ali em Querite, à beira do Jordão, pertinho do Jordão, fronteira com o Jordão, por um tempo, enquanto havia água, enquanto havia torrente. Então você precisa entender uma coisa, quando a torrente de água secar, Deus abrirá uma outra porta de provisão para você. Quando a torrente secar, Deus abrirá uma outra porta de provisão para você. Peraí, mas Deus me mandou para Querite e agora a torrente seca? Sim, porque existe um tempo, diz Eclesiastes, determinado para todas as coisas debaixo do sol. E esse tempo agora era de Elias sair de Querite. Não era mais o tempo. Às vezes você começa num emprego, num trabalho, o Senhor fala, eu vou te abençoar. Aí 1 mês, 2 meses depois, 3 meses depois, você é mandado embora, ou a empresa fecha, eu não sei. E às vezes questionamos, Senhor, o Senhor não falou que Ele ia me abençoar? E não te abençoei por um tempo? Elias não questionou. Ele foi alimentado por corvos, pão e carne de manhã e de tarde, bebia da torrente das águas, mas uma hora a água secou. E eu quero dizer para você que Deus vai abrir uma porta para você. E vou dizer uma coisa, uma porta bem provável. Deus gosta de trabalhar assim, sabe por quê? Ele mostra para nós que Ele é Deus. E Ele trabalha na nossa fé. Versículo 8 diz, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então agora uma porta se fechou para outra se abrir, para Deus manifestar a sua glória novamente a Elias. Agora ele fala, vai para Sarepta.
Eu já ordenei a uma viúva que te dê comida. Peraí. Todo mundo em cerca, todo mundo em crise. Deus fala agora com Elias. Primeiro ele bebe da torrente das águas, alimentado por corvos. Agora Deus fala para Elias, vai para Sarepta, porque eu já ordenei, já dei ordem, que Deus já preparou tudo. Antes de você chegar no ambiente do milagre, Deus já está lá e já preparou tudo para você. Deus é o melhor anfitrião que existe. Deus é o melhor recepcionista que existe. Deus é a pessoa que sabe receber alguém como ninguém. Quando você chegar lá, o milagre está pronto, está tudo pronto, tudo preparado, só te esperando. Então Deus falou para Elias, para edificar a fé dele, eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Meu Deus. Em dias difíceis, em tempos de crise, Deus fala para você, vai para Sarepta, que lá quem vai te sustentar é uma viúva. Uma viúva naquela época já dependia dos outros. Porque se ela fosse uma viúva sem filhos, ela era uma mulher que precisaria provavelmente mendigar para se sustentar. Uma viúva que até tinha um filho, não sabemos exatamente, mas me parecia um menino, né? Pelo que alguns relatos que a Bíblia deixa pra gente. Mas uma viúva em tempos de crise vai sustentar alguém? Mas é assim que Deus faz, irmãos. Deus gosta de trabalhar com o improvável. Porque com o provável a gente imagina, por isso que ele faz mais do que pedimos ou pensamos. A gente sempre fica assim, não, sabe o que Deus pode fazer? Deus vai fazer assim, vai usar fulano, vai usar ciclano. Deus vai e usa quem você nem imagina. Versículo 9, né, nós já lemos. Versículo 10. Então ele se levantou, porque Deus falou com Elias, dispõe-te, tem que ter disposição. Se Deus falou que vai abrir uma porta para você, vai lá, leva teu currículo. Se Deus falou que vai restaurar teu casamento, procura teu marido, procura tua esposa. Se Deus falou que vai restaurar os teus filhos que estão perdidos, vai lá e procura os teus filhos. Se Deus falou para você que vai fazer alguma coisa, mas ele fala dispõe-te, você tem que se dispor na oração, você tem que se dispor se movimentando, se mexendo, se levantando e fazendo alguma coisa. Elias não podia ser alimentado em Sarepta se ele não fosse até Sarepta. E a Bíblia continua então dizendo que ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Ali Elias começou a trabalhar já com a fé. Ele viu que a mulher era viúva, até porque o Senhor já tinha avisado a ele que ele em Sarepta encontraria uma mulher viúva. Mas até provavelmente pelas vestes daquela mulher, aquela viúva era uma viúva pobre, era uma viúva que estava necessitada. Então ali ele aprovou 2 vezes. Ele pede água e pede pão, um bocado de pão da mão dela. Ele estava dizendo o seguinte, não é para pedir emprestado ao vizinho, não. Eu quero pão da tua mão. Não é para pedir emprestado para aquela amiga, não. Não é para ir lá no banco pegar empréstimo, não. Não é para passar no cartão de crédito, não. Eu quero que venha direto da tua mão. Aí você tem que dizer para Deus, Deus, mas eu não tenho. Você tem que dizer para Deus, amém, Senhor, vai surgir. Eu não tenho, mas vai surgir. É da minha mão que vai sair. Se Deus está pedindo que você utilize os seus dons, os seus talentos, não adianta pedir emprestado. Você tem que usar o que Deus te deu. O profeta Elias também é usado por Deus para provar aquela mulher. Eu quero comer o pão da tua mão. Entendem? E aí a Bíblia continua dizendo no versículo 12. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Ela não tinha pão pronto. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, eram 2 gravetos. Isso denota, que eu gosto desses detalhes da Bíblia, que ela tinha pouquíssima quantidade de coisas para cozinhar. 2 gravetos. Eu não sei se você já teve a rica oportunidade de cozinhar no fogão a lenha. Eu já tive na casa da minha avó. Já cozinhei no fogão a lenha. E ninguém cozinha no fogão a lenha com 2 gravetos. Os gravetos geralmente são utilizados para acender o fogo, para depois o fogo ir aumentando e você vai colocando a lenha, enfim. Aquela mulher tinha tão pouco para cozinhar que bastavam 2 gravetos para cozinhar o que ela tinha. E ela vai e fala toda a verdade para o profeta. Porque é importante você falar toda a verdade para Deus. Tudo que está lhe acontecendo, tudo que está se passando. Mas Deus não sabe, pastora, de tudo que eu estou passando? Sim. Mas Ele quer ouvir de você.
as tuas necessidades. Porque na hora que você fala para ele, até na maneira que você ora, você denota fé ou não. E até se você estiver sem fé, você pode falar para ele, Senhor, como aquele pai diz, ajuda-me na minha falta de fé. Mas o texto continua dizendo então, versículo 12, lá da metade para o final, que ela apanhou 2 cavacos e falou para ele, vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Por que ela diz isso? Era a última refeição que ela tinha. Era a sua última chance de sobreviver. Então ela diz, assim que nós comermos isso, como é a nossa última refeição, nós morreremos. Não é que ela ia comer e morrerem os 2 na hora, não. Ela está dizendo o seguinte, eu não tenho mais nada. Então nós vamos comer essa última refeição e esperar a morte, que vamos morrer de fome. Meu Deus, ela fala o que ela tinha, que ela tinha apenas um punhado de farinha. O que é um punhado de farinha? As cozinheiras sabem bem, um punhado de farinha. Não é nem uma mão cheia, irmãos, é um punhado de farinha. Ela tinha um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Ela dali ia fazer um bolo, aquecer com aqueles 2 gravetinhos, dar pro filho, ela ia comer e dali pra frente ela dizer, bom, agora morreremos. Não tem mais nada. Só que ela não esperava que junto com o profeta necessitado chegava o milagre do Senhor. Junto com alguém que está te pedindo alguma coisa que você não tem, está chegando a provisão do Senhor para a tua vida. Mas eu não tenho, mas Deus vai te dar para você dar. O profeta quer comer da tua mão, então você tem que estender a mão e dar. Tem que dizer, Senhor, envia provisão para mim para eu ajudar. Quantas vezes eu orei assim? Me envia provisão para eu fazer alguma coisa. Eu não tenho, mas eu quero ajudar. Deus vê o desejo do teu coração em ajudar, irmãos. Algumas semanas atrás, a pastora Nádia, líder da capelania do Hospital Cardoso Fontes, ela fez uma campanha para que nós pudéssemos ajudar as pessoas que estão internadas no Hospital Cardoso Fontes e que não tinham kits básicos de higiene. Né? E lá ela colocou, todos os irmãos foram ajudando, foram colaborando. É tão bom você saber que você está fazendo alguma coisa por alguém. Ah, mas eu não tenho muito, mas o teu pouco vai se tornar muito com Deus. Vai ser multiplicado, porque Deus quer ver a fidelidade do teu coração. Porque onde estiver o teu coração, aí está também o teu tesouro. E aí a Bíblia continua dizendo, versículo 13. Elias lhe disse, não temas, não tenha medo, não precisa ter temor. Vai e faz o que disseste. Ou seja, vai lá, pega o seu pouquinho de farinha, o seu pouquinho de azeite, pega os 2 gravetinhos, né? E acende o teu fogo e cozinha o que você falou que ia fazer 2 cavacos. 2 cavacos que ela ia fazer com aquele punhado de farinha e com aquele pouquinho de azeite. Então, 2 cavacos, não, ia fazer 2 bolos com aqueles 2 cavacos que eram os 2 gravetos. Então, ele ia fazer um bolo, ia fazer alguma coisa. Ela chama de resto de comida para ela e para o seu filho. Com aqueles 2 gravetinhos. Então, ele disse, você faz tudo o que você falou que ia fazer, mas primeiro, faz um bolo pequeno para mim. Porque Elias, irmãos, também sabia. A quantidade que tinha só dava para um bolo pequeno. Deus nunca vai pedir de você alguma coisa que você não tenha. Lembre-se sempre disso. Essa história de dar o que você não tem, não existe. Deus vai te pedir alguma coisa que você tenha, para tratar a sua fé. Ela não tinha para dar para ele um pão cozido, um pão pronto, como Elias pediu. Eu queria comer o pão da tua mão. Ela falou, eu não tenho nada. O que eu tenho é um punhado de farinha, um pouco de azeite numa botija, peguei aqui 2 cavacos para acender o fogo, vou fazer esse resto de comida para mim e para o meu filho e vamos morrer depois disso porque morreremos de fome. Ele falou, faz tudo que você fez, mas primeiro vai lá, faz tudo isso, mas prepara um bolo pequeno para mim. E aí a Bíblia diz o seguinte, final do versículo 13, traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para o teu filho. Aí pensa comigo, se Elias pede um bolo pequeno para ele, aí Elias fala, depois você vai fazer para você e para o teu filho. Se ela estava dizendo para Elias que mal tinha para ele e para o filho, como é que ia ter para Elias, para ela e para o filho? Fé. Fé. Eu já vi Deus multiplicar alimento, eu já vi. A gente fica assim, gente, não é possível. Eu fiz isso aqui, como é que deu isso aqui? É o que está no teu coração. Teu coração de alimentar multidões, nós vamos alcançar as multidões. Eu creio que através desse canal no YouTube nós vamos alcançar multidões, salvar e ganhar muitas vidas para Jesus. Eu creio que nós vamos conseguir interceder e orar por pessoas que estão enfermas, com problemas familiares, com problemas financeiros, porque o nosso sonho é de ganhar multidões.
Então, por mais que hoje seja um bolo pequeno, esse canal, eu sei que Deus vai multiplicá-lo. E é assim que você precisa fazer, obedecer a ordem do Senhor. Dá primeiro para o profeta. Vamos continuar lendo o texto aqui, vamos lá. Ele pediu então, vai lá, faz, depois você faz para vocês. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ali então Elias falou para ela, faze isso, porque nunca vai te faltar nada. A farinha da tua panela jamais acabará, e o azeite da tua botija jamais faltará. Meus irmãos queridos, Elias ficou aproximadamente 3 anos se hospedando com aquela mulher e nunca faltou farinha nem azeite. Como? Deus enviava. Deus enviava. Meu Senhor da glória. É incrível isso, né? A Bíblia continua dizendo assim, versículo 14, né? O azeite da tua botija não faltará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ou seja, enquanto estiver em crise, você será alimentado, vocês não vão morrer. Enquanto o Brasil, enquanto o mundo estiver em crise, o Senhor quer liberar uma palavra hoje sobre a tua vida. Você vai viver, você não vai morrer, você não vai passar fome, não vai te faltar nada. Estamos em crise, o país está em crise, mas nós estamos em Cristo. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, irmãos. Agora mesmo eu li uma notícia que uma nuvem de gafanhotos que tinha chegado até a Argentina estava vindo para o Brasil. Mas nós estamos em Cristo. Não se esqueça que você está guardado pela poderosa mão do Senhor. Não se esqueça que Israel estava em crise, mas a viúva de Sarepta, Elias e seu filho estavam guardados em Cristo. Que naquele tempo já poderia muitas vezes, né, ser comparado à pedra, aquela pedra que acompanhava Israel. Então eles já estavam com a sua fé firmada em Deus. Por isso foram protegidos pelo Senhor. E aí, versículo 15, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Irmãos, mas foram muitos dias. Nunca faltou. Botija sempre cheia de azeite. Farinha na panela direto. Meu Deus do céu. Pensa nisso comigo. Era milagre para essa mulher, ela vivia um milagre todos os dias. Eu sei que tem gente que está assistindo essa mensagem que está vivendo um milagre todos os dias. Todo dia você vai lá, não tem dinheiro para o pão. Chega o pão. Hoje não tem dinheiro para arroz e para feijão, vai chegar o arroz e o feijão. De repente não vai chegar o arroz e feijão, vai chegar o macarrão com a carne moída. Meu Senhor, não tenho dinheiro para a conta de luz, não tenho dinheiro para a escola do filho. Deus está enviando. O Senhor está nos sustentando. Porque nós estamos abrigados, segundo a palavra de Deus. O segredo desta mulher também, tanto de Elias, que foi obediente ao Senhor desde quando fugiu lá do rei Acabe, e desta mulher também, é ouvir a voz do Senhor e obedecer. Muitas pessoas entram num caminho errado de perdas e perdas após perdas, porque não são obedientes à ordem do Senhor. Ela não ficou questionando, eu não posso dar para você que vai faltar para o meu filho. Quem aqui daria para um profeta desconhecido, um homem desconhecido? Porque numa próxima mensagem a gente vai ver que depois aquele menino adoeceu e ela fala depois para ele, agora eu sei que você realmente é um homem de Deus. Quem aqui daria um bolo primeiro para um homem desconhecido e deixaria o filho sem comer? Fé. Pela fé, ela acreditou que ele era um homem de Deus. Pela fé, ela acreditou que a palavra dele ia se cumprir. E é assim que nós vivemos. Pela fé, nós cremos que essa pandemia vai acabar. Pela fé, nós cremos que Deus vai mudar a natureza de muitas pessoas. Pela fé, nós cremos que Deus muda até mesmo as questões climáticas. Pela fé, nós cremos que por mim e por você, Deus faz qualquer coisa, muda qualquer situação só para te abençoar. E aí, a Bíblia diz que então não faltou o versículo 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Eu vou ficar por aqui. Eu queria continuar, mas vou dar uma paradinha por aqui. Segundo a palavra de Elias, um homem de Deus, um profeta do Senhor. Ou seja, segundo a palavra do Senhor, é que a farinha da panela não acabou. Segundo a palavra do Senhor, é que o azeite da botija nunca faltou. Segundo a palavra do Senhor, nós viveremos todos os milagres que o Senhor tem para mim e para você. Todos os milagres que o Senhor tem para nossa casa, para nossa família, para o nosso ministério, nós viveremos segundo
a palavra do Senhor. Amém? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não fará, tendo falado, não cumprirá. Lembre-se disso. Você serve a um Deus todo-poderoso, que muda até a natureza do corvo para te abençoar. Que quando acaba a água da torrente de Querite, ele vai e abre uma porta com uma viúva. Ele faz o profeta se hospedar com uma viúva para não morrer de fome. Se Deus fechou uma porta na tua vida é porque ele está abrindo uma outra. Eu digo uma outra até melhor, sabe por quê? Porque Elias ficava ao relento, enquanto era alimentado por corvos, mas isso tudo era para ver o poder de Deus, e bebendo da torrente. Mas quando ele foi morar com a viúva, depois você vai acompanhar comigo na próxima mensagem, que ele se hospedava num quartinho em cima da casa dela. Né? Isso lembra muito Eliseu, e aí a gente vai entrar também numa outra história, né? Como Deus tem coisas lindas para nós. Como Deus tem coisas incríveis para nós. Lembra de Eliseu e Sunamita também, que o filho dela morreu e ele se hospedou ali com ela, e ali também um milagre aconteceu? Lembra quando Eliseu aumentou o azeite da viúva e ele falou, vai pegar vasilhas, pega vasilhas, muitas vasilhas. E o azeite só parou de jorrar quando as vasilhas acabaram? Irmãos, nós temos muita coisa em Deus para aprender. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Amém? Fique com o que Deus falou. A palavra do homem, cancela na tua mente, em nome de Jesus. Fica com o que Deus te falou. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Não estou falando que todo homem mente, não é isso. É que diante da palavra de Deus e diante da palavra de um homem, diante de um diagnóstico de Deus e um diagnóstico do homem, você tem que ficar com o diagnóstico de Deus. Ainda que este homem aqui esteja dizendo o contrário. Entende? Ainda que seja uma pessoa especialista, ela vai falar da parte humana, não é porque ela quer errar, não é porque ela quer pecar, porque ela quer se assustar, não. É porque ela vai falar segundo o que ela sabe de forma humana. Ela não conhece o sobrenatural de Deus. Deus fala de sobrenatural, o homem fala do natural. Então Deus aqui enviou Elias para Querite, enviou a torrente de água para eles, pão e carne pela natureza transformada dos corvos, envia agora Elias para uma viúva sustentá-lo. Nunca faltou farinha na panela nem azeite na botija. Porque o Senhor sustentou não somente a Elias, mas também a viúva e o seu filho. Amém? Então nós vamos orar neste momento. Eu quero orar por você, pela tua vida, pela tua casa, para que possamos conseguir superar todas as coisas. Mas obedeça ao Senhor. Vá para o lugar que o Senhor te mostrar. E ainda que seja um lugar bem provável, ali o Senhor te sustentará. Amém? Senhor Jesus, nesta hora eu quero colocar cada vida diante de Ti, pedindo ao Senhor que o Senhor venha abençoando, fortalecendo, guardando, sustentando, dando a direção para cada vida que está ouvindo esta mensagem, aqueles que estão sem uma direção, aqueles que não sabem mais o que fazer. Senhor, envia a Tua direção, envia a Tua provisão, mostra-nos onde está o ribeiro de Querite, mostra-nos onde estão as torrentes de água, onde estão os corvos com a natureza mudada, onde estão as viúvas de Sarepta. Mostra-nos, Senhor, e leva-nos para um local do milagre, que sejamos obedientes à Tua voz, que não venhamos a duvidar quando o profeta nos pedir pão da nossa mão, que o Senhor coloque aqui na nossa mão para que possamos estender as mãos e abençoar, porque essa é a Tua lei. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Mas o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Esta viúva me lembra a viúva pobre, que Jesus estava ali observando como os ricos depositavam as suas ofertas no gasofilácio. Lá em Lucas, a Tua palavra diz isso. Mas, Senhor, a Tua palavra diz também que aquela mulher depositou tudo o que ela tinha, apenas 2 moedinhas. E Jesus fala diante de todos aqueles homens ricos que a maior oferta foi a dela, porque ela deu tudo o que ela possuía. Então, Senhor, não é sobre valores nem quantidade, é sobre o que temos, é sobre o que está no nosso coração, é sobre disponibilidade que estamos falando hoje. Transforma e tenha o nosso coração como um coração disponível a abençoar, a orar, a interceder, não somente em questão material, mas abrirmos as mãos para doar sim, mas também para estarmos dispostos, disponíveis, entrarmos na brecha para orar e interceder por aqueles que necessitam, aqueles que estão enfermos, que sejam visitados agora em nome de Jesus, que sejam curados em nome de Jesus, aqueles que se encontram com qualquer tipo de problema familiar, aqueles que se encontram convivendo com pessoas com naturezas difíceis, que essas pessoas sejam transformadas como os corvos foram, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que estão enfrentando problemas financeiros, eu peço ao Senhor, Pai,
Assim como o Senhor fechou uma porta para Elias, Elias não questionou, o Senhor abriu uma outra porta, onde ele ali também foi sustentado. Sustenta o teu povo, abre uma porta, Senhor, de milagre, de provisão, ainda que essa porta seja bem provável. Em nome de Jesus, amém. E amém, amém, meus queridos. Fique com a palavra do Senhor. Fique com aquilo que o Senhor determinou para a tua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de nos ajudar na propagação desta mensagem, multiplicar essa mensagem, em compartilhar essa mensagem. Amém? E nesse momento eu vou liberar sobre a tua vida a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito beijo instalado, como eu falo aqui. Saudades de todos vocês. E aquele coraçãozinho no final, que já é famoso, né? Pelo amor. E mesmo não estando presentes fisicamente, eu amo cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.